Meu nome é Tsang Ren, sou professor do Centro de Informática da UFPE. Estou aqui para dar o curso de Introdução à Aprendizagem de Máquina dentro do programa do LuxAI em fotografia computacional. Então hoje a gente vai ver essa parte de aprendizagem de máquina, que é um componente muito importante dentro de fotografia computacional atualmente, porque é o modelo que está sendo mais utilizado, né, para fazer as transformações nas imagens que a gente hoje em dia estão sendo realizados. Dentro de aprendizagem de máquina, a gente vai se especializar mais, vamos ver mais a área de aprendizagem profunda, né? Então, aprendizagem de máquina é uma área dentro de inteligência artificial. Então, temos inteligência artificial como uma grande área, depois aprendizagem de máquina e dentro dela aprendizagem profunda, certo? Mais recentemente, que basicamente são redes neurais profundas, né? Então, inteligência artificial é uma área que surgiu nos meados de 1950, certo? Então, foi dado esse termo de inteligência artificial, que basicamente era um estudo, né, na qual a gente quer tentar entender como é que a gente pode empoderar a máquina com o que a gente chama de inteligência, né? E dentro de inteligência artificial existem várias técnicas, vários modelos diferentes, modelos simbólicos, modelos lógicos, mas também tem os modelos que são chamados de aprendizagem de máquina, que são modelos mais relacionados a modelos estatísticos. E dentro dele, o modelo conexionista, né, das redes neurais, e hoje foi rebatizado como aprendizagem profunda. Então, o termo aprendizagem de máquina, né, o que esse termo significa? Claro que isso precisa de uma definição. Então, temos aqui duas definições, certo? Uma mais antiga, pelo Arthur Samuel, de 1959, e uma mais moderna, ou um pouco mais moderna, 1997, né, do Tom Mitchell. Tom Mitchell é um pesquisador, né, um professor também, e ele escreveu um livro muito interessante, muito importante, chamado Inteligência Artificial. É um livro bastante denso, certo? Então, a gente vai analisar essas duas definições, né? Então, a primeira é o campo, né, na qual a gente tenta habilitar o computador a aprender sem ele realmente ser explicitamente programado. Então, veja que é uma definição bem ampla, né? E a segunda definição é um pouco mais técnica, né? Um programa do computador é dito que aprende através de uma experiência em respeito, né, a uma classe de tarefas T. Mas com isso existe uma medida de performance P, ok? Então, essa performance, né, medida em P através da tarefa T, se diz que ela melhora com a experiência Então, é isso que a máquina está fazendo, né? Então, ele aprende nesse sentido. Aqui está um paradigma que eu acho uma forma bem interessante de a gente entender o que a aprendizagem de máquina está fazendo, né? Diferentemente de uma programação tradicional, né? Lembre-se que pela definição do Arthur Samuel, ele diz, né, que a gente quer capacitar o computador a aprender sem a gente explicitamente programá-lo. Então, o paradigma que a gente entende da programação tradicional seria esse aqui. Então, eu tenho um problema, tenho os dados do problema, e aí eu vou ter que escrever um programa, né? Vou escrever o programa para que ele resolva, né, essa tarefa aqui. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, em visão computacional, nós temos problema de reconhecimento facial, que hoje em dia é um problema resolvido, né? Você pegar seu iPhone, né, vários modelos aí de biometria, ele resolve. Mas no programa tradicional, qual é o problema? Eu tenho minha entrada, que são meus dados, uma face, e eu vou ter que escrever esse programa. Mas como é que a gente faz para escrever um programa que reconheça as faces? Porque isso, na programação tradicional, isso era difícil. Porque a gente não sabe muito bem até como nós, seres humanos, estamos fazendo, né? Quais são as características que a gente vai ter que, né, tirar da imagem para a gente programar ela e definir que esse rosto é Maria, esse rosto é José e assim por diante.
Então não é uma tarefa tão fácil. A gente teria que tirar medidas estatísticas, talvez distância de olho para o nariz, mas até a definição de olho e nariz não é uma coisa tão direta. Então surgiu a ideia de fazer a máquina aprender, como nós aprendemos, né? A gente é pequeno, tem um objeto, então um rosto, João, Maria, papai, mamãe, e você aprende olhando por experimentos, né? Pega um rosto, João, e diz, a saída é João. E aí, com isso, a máquina, na realidade, né, a aprendizagem máquina, ele vai entregar um programa para você, certo? Então, o paradigma muda. A aprendizagem máquina faz isso, né? Que vai ser, aqui no caso, o programa vai ser sua rede neural, que ele vai associar essa entrada com essa saída e, com isso, criar uma função que define, dado essa entrada, ele consegue generalizar e dar a saída, né, que nós gostaríamos, né? Então, a aprendizagem máquina, a aprendizagem profunda, a gente vai se especializar aqui, mas falar mais dessa metodologia de aprendizagem profunda, vem para resolver esse paradigma, né? Essa mudança de paradigma. Aqui está um exemplo, certo, de aprendizagem máquina, modelos de aprendizagem que aprendem informação sobre um domínio a partir de dados relacionados a realizando estimação de novos casos não vistos anteriormente. Então, existem modelos bastante simples, a gente poderia falar de um modelo de regressão linear, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui fala de um problema de a gente estimar o preço de uma casa. E aqui, quais são as variáveis que estão relacionadas ao preço de uma casa? A área, né, a quantidade de quartos, né, a quantidade de banheiros, a quantidade, né, de espaço para armazenamento e assim por diante. Então, com isso, a gente pode, né, relacionar, certo, o preço, certo, e definir, baseado no sistema que a gente tenha dados de preços e dados de preços reais correlacionado a essas variáveis. Com isso, a gente pode criar esse sistema e aqui a gente vê que a gente tem como relacionar, né, o quão bom é esse modelo, né? Então, aqui seriam os preços reais e os preços preditos. Veja que existe uma correlação boa entre elas. Então, não é perfeita, obviamente, mas é muito boa. Então, enquanto o preço aqui é um pouco mais baixo, o predito diz que é um pouco mais baixo. Então, nós gostaríamos de criar um modelo na qual consiga fazer essa predição. Quais são as componentes chaves para a aprendizagem de máquina? Basicamente, são 4. Os dados, obviamente, nós precisamos de muitos dados. O modelo, no caso, qual é o modelo que a gente vai usar? Uma rede neural, um SVM, qual o tipo de modelo? Uma regressão logística, o que a gente vai usar aqui, certo? No caso que a gente falou, a gente vai criar modelos de redes neurais, mas existem vários modelos diferentes de redes neurais. A gente vai precisar de uma função objetivo, certo? Então, o que a gente vai otimizar nesse modelo? E a gente vai precisar de um otimizador também para fazer isso, certo? Então, no caso, esses são os 4 componentes principais. Então, a gente precisa desenhar esse modelo, obter os dados, certo? E aí, com os dados, você cria um modelo e aí você, obviamente, com o tempo, você vai precisar estar atualizando seus dados aqui, né? Então, se não foi suficiente, você vai ter que criar novos dados e você vai avaliando até se o modelo ter um erro ali que é suficientemente baixo para a sua aplicação. Bom, qual a diferença que a gente chama de ML, Machine Learning, com DL, que a gente está chamando de Deep Learning, né? Então, Machine Learning e Deep Learning. Como a gente falou, Deep Learning está dentro, né, do conceito de Machine Learning, é uma técnica bem específica. Existem várias outras técnicas, eu comentei uma chamada SVM, né, Support Vector Machine, e existem várias outras também, modelos estatísticos, mas hoje em dia, Deep Learning tem apresentado bastantes resultados, né? Todos devem ter ouvido falar, o ChatGPT, e aí todos esses modelos de divisão com redes convolucionais, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, a gente vai se especializar aqui, né, na área de aprendizagem profunda ou Deep Learning.
Qual o ponto que é diferente do modelo Deep Learning com o modelo de Machine Learning tradicional? Então, em Machine Learning tradicional, a gente tem a gente tem os dados e nós temos que extrair características desse dado. Naquele exemplo anterior, a gente extraiu algumas características, que é número de quarto, a área total, número de banheiros e assim por diante. Então, imagine que você tem um carro, então você precisa tirar características dessa imagem e depois você alimentar um classificador. Esse classificador pode ser uma rede neural, mas pode ser um classificador estatístico também. E com isso a gente criava um modelo de predição. Mas aí em Deep Learning a gente faz o quê? A gente pega essa tarefa de extração de características, que é uma tarefa manual, que quem está projetando, né, a pessoa que projeta esse modelo Machine Learning, tinha que fazer. Aí a ideia foi, por que a gente não joga para a própria rede fazer isso? Então, a rede ficou responsável por fazer a extração de características conjuntamente com a classificação. Então, a ideia veio da inspiração, né? Como é que eu aprendo a reconhecer um carro? Eu não preciso de alguém me dizer quais são as características, né? A gente olha vários exemplos de carro e com isso eu consigo dizer se é um carro ou não é um carro nesse caso. Então a ideia foi tentar habilitar a máquina a fazer a mesma coisa. Eu dou vários exemplos, digo que é um carro e aí depois eu vou dar uma imagem nova e ele vai conseguir me dizer se é um carro ou não é um carro. Então o paradigma é muito parecido com o que nós seres humanos estamos fazendo, né? Que é isso que a aprendizagem máquina tenta fazer. Então, no modelo clássico, né, de aprendizagem máquina, se fazia isso, tanto no modelo de áudio ou modelo de imagem. Então, se extraía características, certo? Aqui é um MFCC, uma característica auditiva do áudio, né? Então, que se tirava, fazia essa transformação e depois jogava para um... Aqui ele está jogando para um modelo não supervisionado, um modelo mistura de Gaussiana, para fazer uma redução de dimensionalidade desses dados, que na realidade ficava muito de alta dimensional. E depois jogava para um classificador. Então, isso é a forma de fazer, aí você vê nos inícios dos anos 90 até 2011, né? E depois houve uma revolução para fazer esses modelos de aprendizagem profunda, na qual tudo isso é feito pelo próprio modelo, né? A gente vai seguir, né? Vai acoplar essa parte de extração e classificação e o modelo vai fazer tudo conjuntamente. Em imagem também se fazia isso, então se tirava extratores feitos Shift e ROG, certo? Então são extratores visuais, passava por algo não supervisionado para diminuir a dimensionalidade e aí aplicava um classificador supervisionado aqui. Então, esses são os modelos tradicionais de reconhecimento padrão, e aí tinha as características de mais baixo nível e até as características de mais alto nível. Depois você tinha o seu modelo aqui com uma rede neural que classificava e dizia se era um carro ou não era um carro. Então, até que hoje em dia a gente faz isso usando a rede convolucional, que a gente vai ver ao longo desse curso. E a rede convolucional faz isso, extrai características de baixo, médio e alto nível. Depois tem uma primeira fase, que é a extração de características, depois a fase de classificação dessas características aí. Então, isso aconteceu, certo? Essa evolução, né, desses modelos de redes neurais, a gente tem aqui um exemplo, começou em 1940, certo? Já com, né, o Macaulay e Pitts, com um modelo simples, e aí foi criado o Perceptron, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem uma outra rede, a Adeline, que historicamente é interessante, mas a gente vai passar pelo Perceptron. E aí o Perceptron teve um problema aqui, né? Em torno de 1970, o Marvin Minsky, né, dois pesquisadores famosos, eles escreveram um livro e mostraram que ele não consegue resolver o problema do XOR. Então, isso criou, certo, um Dark Age aqui, né? Que eles chamam de AI Winter, né? Na realidade, um Neural Winter, né? Porque esse é um modelo que tentava imitar os neurônios, né? E aí se viu que ele não consegue resolver um problema simples como uma porta lógica XOR. Mas aí, com o tempo, né,
houve uma diminuição de pesquisa nessa área devido a isso, mas aqui com o Multilayer Perceptron, né, e com o algoritmo Backpropagation para treinar esse modelo, foi resolvido esse problema, né, que basicamente foi fazer múltiplas camadas, né, por isso que Multilayer, e aí é muito conhecido como MLP, né, Multilayer Perceptron. Então a solução foi simplesmente colocar mais camada. Entre 1990 e 2000, né, quem reinou realmente esses modelos de machine learning foi uma técnica chamada SVM, né, Support Vector Machine, criada pelo Vapnik a Cortez. E aí, na era moderna, né, o Deep Learning meio que tomou conta agora, todo mundo usa esses modelos de redes neurais profundos. Então, aqui está basicamente, né, a evolução também, aqui tem um outro exemplo. Então, existiu dois, que a gente chama de Neural Winter, né, porque houve problemas aqui, e aqui porque o SVM produzia resultados bem melhores que as redes neurais, então pouca gente continuou a pesquisar redes neurais, mas obviamente houve alguns pesquisadores como Hinton, que ele é muito conhecido, o LeCun e alguns outros, né, que continuaram e mostraram que as redes neurais eram muito mais poderosas que as pessoas imaginam. Dois fatos aconteceram que foram muito importantes, né? O advento de ter muitos dados e computação, né? Então esses são dois fatos importantes que aconteceram com a era moderna que solidificaram, né, esses modelos aqui, certo? E na era moderna, né, se a gente já conhece várias aplicações, né? Então aqui está basicamente um histórico de 1950, então teve a ideia do teste de Turing, que basicamente se eu tenho uma conversação no computador, e aí eu não sei quem está do outro lado, e uma pessoa, né, não consegui distinguir se é uma pessoa ou uma máquina lhe respondendo. Então se é uma pessoa, se a máquina conseguir imitar uma pessoa de uma forma que a pessoa não consiga dizer que é uma máquina do outro lado, então ele passa esse teste de Turing, criado pelo Alan Turing, né, que é considerado o pai da inteligência artificial, né? Então, em 1955 se diz que o nascimento de IA, e aí teve vários avanços, né? Elisa foi o primeiro chatbot com um joguete estatístico, né, de palavras, e aí tinha gente que fazia um chat conversacional desde lá. Deep Blue ficou famoso devido, né, que conseguiu uma forma de medir inteligência, né, era jogar o jogo de xadrez, né? Hoje em dia a gente já não considera isso muito, porque ninguém consegue vencer de uma máquina hoje em dia, mas em 1997, né, esse advento aconteceu de que o Deep Blue conseguiu vencer o Kasparov, né? E aí a gente tem que começar a ver os primeiros robôs, o Aibo, o Siri, que é bastante conhecido, o Watson conseguiu ganhar uma competição de trivia, né? E aí vai o Alexa. A gente tem o AlphaGo, que conseguiu vencer o campeão mundial de Go, né? Que é um outro jogo que o grau de complexidade é muito maior, né? E a gente tem até hoje em dia, né, aqui 2018, né, já é um tempo atrás, a Sofia, que é um robô de conversação também, e aí ela tem também um corpo robótico, uma face e tal. Isso aqui é a rede convolucional, né? A gente já está falando de aprendizagem profunda, né? E a primeira arquitetura ficou bastante conhecida, foi criado pelo LeCun, é chamado LeNet, aí 5, por causa da quantidade de camadas, certo? Foi criado pelo LeCun. LeCun é um pesquisador muito conhecido, ele está atualmente professor da NYU, né? E é pesquisador da Meta, né? E a ideia era como resolver o problema de reconhecimento de dígitos, certo? Na verdade era dígito, não eram letras. Então, uma imagem pequena, 32 por 32, e aqui no final a gente queria, né, que ele desse, né, a classificação de 0 a 9, né? Então 10 outputs. Então, aqui no final a gente tem uma MLP, então onde ele faz a classificação, e essa parte convolucional inicial é o que a gente está fazendo da extração de característica, certo? Então, ele transforma essa imagem, então a gente vai ver esse processo todo ao longo das próximas aulas convolucionais, e transforma essa representação aqui numa representação
vetorial aqui de 120, né? Um vetor de 120 posições aqui. Então, o que essa primeira parte aqui está fazendo? Ele está extraindo, né? Está convertendo essa imagem aqui numa representação de 120. E aí joga para um MLP e ele vai fazer a classificação. Então, ele resolve o problema, certo? Essas redes resolvem o problema que ele chamava que existia uma maldição da dimensionalidade, né? Que se você imaginar aqui uma imagem 32 por 32, imagine que aqui possa apresentar 256 tons de cinza. Então, qual é o espaço de possibilidades de imagem? Então, seja 256 elevado a 32 por 32, que é um número absurdamente grande, né? Então, onde é que dentro desse espaço você vai encontrar a letra A, a letra B, ou o dígito 0, ou o dígito 1? Esse a gente pode postar o problema dessa forma. Então, tem um problema que é uma dimensão muito alta e você tem que reduzir. E aí, essa parte convolucional consegue, né, comprimir, né, essa representação aqui no vetor de 120 posições apenas, né? Então, ele consegue reduzir essa dimensão. Aqui está um outro exemplo, veja que aqui já é uma imagem mais complexa, né? Tem um RGB, certo? Então, o número de possibilidades é muito maior dentro desse espaço para você dizer que isso aqui é um passarinho ou diferente de um cachorro, diferente de um gato. Então, a ideia é a mesma. Então, essa parte toda aqui é feito, a máquina, né, vai aprender a fazer toda essa parte, extração e classificação. É isso que esses modelos de Deep Learning está fazendo. Bom, essa evolução se deu, como eu tinha comentado, foi importando dois fatores, né? Muitos dados, então a ImageNet foi importante, foi criada em 2010, uma competição, foi criada pela Fei-Fei Li, ela estava num programa de doutorado, ela teve um filho, imaginou por que as máquinas não conseguem fazer reconhecimento de objeto, né? Naquela época não era possível fazer reconhecimento facial, as máquinas não faziam tão bem, né? Hoje em dia elas fazem com uma acurácia muito boa, né? Até melhor que o ser humano. Mas em 2010 isso não era possível. Ela imaginou que ela teve um filho, né? E aí viu que um bebê começa a falar depois de um ano. Aí ficou imaginando quantas imagens da mãe ou do pai ela viu até ela correlacionar, né, a palavra pai, mãe, para reconhecer. Então, ela fez uma estimativa e deve ter visto muitas imagens. Então, quantas imagens de carro, ou cachorro, ou gato a gente vê até a gente consegue identificar. E, normalmente, existia bases muito pequenas, né, 10, 20, 30 imagens, então era muito pouco para a máquina conseguir fazer essa generalização. Então, ela construiu essa base, e aí, com o advento da internet, teve que usar um Mechanical Turning, né, da Amazon, e aí criou essa base enorme, aí são 22 mil classes, 15 milhões de imagens, certo? E aí, obviamente, para poder rodar tudo isso no computador, você precisou de computador de alta performance. Então, a ImageNet foi uma competição muito importante, né? A gente pode dizer que ele foi um marco aí da inteligência artificial, né? De onde é que nós estamos hoje em dia, né? E o marco aconteceu com a AlexNet, certo? Em 2012. Aqui está o artigo, foi o Alex, né, o Ilya e o Hinton. Né? O Hinton, vencedor aí do prêmio Turing, que é considerado, né, o Nobel aí da computação. Aqui está a arquitetura dele, uma arquitetura muito parecida com a LeNet, só que um pouco mais sofisticado. Ele teve algumas contribuições adicionais à rede LeNet, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, foi importante que eles usaram essa arquitetura, mas tiveram também aí a placa NVIDIA, certo? GTX 580. Então, o Alex demorou um ano para poder, certo? Criar esse modelo aí, porque, obviamente, não existia ferramentas, né? Tem que construir. Hoje em dia, a gente tem um PyTorch, tem um TensorFlow, faz isso facilmente. Mas, na época, não existia essa ferramenta. Ele, como um bom programador, conseguiu colocar... Veja que ele tem dois streams aqui, meio que em paralelo, por especificação já a limitação da GPU, certo? E aqui está o resultado do AlexNet, isso em 2012, então a gente pode dizer que esse foi o primeiro grande marco em visão computacional, né? O segundo grande marco
foi aconteceu em 2022, né, que a gente pode dizer que com o ChatGPT, né, que a população inteira, né, mas o advento do AlexNet é considerado como um grande marco devido que as empresas começaram, né, a Google e aí a Microsoft e as outras grandes começaram a ver IA com outros olhos, né, começaram a dizer, opa, isso aqui já está começando a dar certo, então temos que investir nisso, né, tanto é que você vê que muitos dos avanços, né, vêm dessas empresas aí, de pesquisadores que estão associados a essas empresas, né? Dado pelo custo também, né? Custo computacional e o custo de obter dados, né? Então, em 2012, veja que a competição estava aqui. Isso aqui é a taxa de erro, né? 5% taxa de erro. E o AlexNet conseguiu 16,4, certo? Aí depois com mais treinamento, ficou 15,3, certo? E uma diferença muito grande do segundo colocado, né? Nos anos anteriores, certo? 11 e 10, veja que a taxa aqui é 25. Então ele conseguiu diminuir ali, né, com 9% ali, uma taxa muito grande aí. E isso levantou a atenção de muita gente, viu que que a gente tem que fazer? Então aqui são redes rasas, né? Aí o AlexNet veio com 8 camadas e as pessoas começaram a colocar mais camada e mais dados até o ResNet aqui com 152 camadas. Taxa de erro 3,57. O limite, né? Se você pegar o ser humano, então, seria em torno de 5% de erro, né, nessa base da ImageNet. Então a máquina começou a fazer melhor que o ser humano aqui. 152 camadas na época era uma coisa fenomenal já, né? Mas para isso você precisa rodar computação, né? Precisaria de muitas placas GPU. GPU Graphical Processing Unit, né? Foi utilizado para computação gráfica, mas caiu perfeitamente para IA. E a gente pode dizer que o avanço a NVIDIA, né? Esse ano virou uma empresa de trilhões de dólares, né? Eles obviamente perceberam a importância da GPU e aí conseguem, né, até hoje liderar em hardware para IA. A gente pode ver aqui um avanço, né? O AlexNet é um divisor de águas aí, e aí visão computacional com vários outros modelos. A gente vai ver algum desses modelos, né? Aqui o Variational Autoencoder, a GAN, né? Então modelos generativos. Então a gente fala, né, esse ano passado foi a IA generativa, esse ano vai ser a IA generativa, né? Então ele já consegue, né, criar um espaço e gerar, certo? Imagens novas, né? É importante também, teve o avanço em redes residuais, LSTMs, isso são redes em sequência, mais importante para a parte de texto, certo? Então, o AlphaGo surgiu em 2016. A arquitetura Transformer é uma arquitetura muito importante, né? Quando a gente fala de GPT, esse T é de Transformer, né? Então, a convolucional é uma arquitetura bastante importante, mas depois dela veio a Transformer e tem as arquiteturas, obviamente, sequenciais, ResNet e LSTM também. E aí a gente vê esses modelos de linguagem, e aí o que a gente fala de hoje em dia, né? A generativa, se fala muito, mas a GAN já é generativa, né? Generativa Adversarial Network, certo? Então, houve um impulso muito grande com essa pesquisa, né? Novamente, a gente pode ver um resumo aí do que aconteceu de mais importante nesses anos, e a gente vê a evolução do ChatGPT aqui em novembro de 22, né? Então, esse é, eu diria, o segundo grande marco. Houve vários marcos, mas eu acho que o ChatGPT, com o lançamento, né, a população de forma geral, e aí hoje a gente se fala muito mais, né, de toda, e já se acredita que a gente vai conseguir chegar, né, ao que eles chamam de AGI, né, AGI, que é Artificial General Intelligence, o que seria uma inteligência a nível do ser humano, né? Por que se acredita nisso, né? O que está acontecendo é que a gente está colocando mais dados e mais computação, obviamente, e que esses modelos de Deep Learning conseguem uma acurácia melhor. Veja que os modelos tradicionais, o que acontecia? Com mais dados, ele começava, né, a saturar aqui, então não melhorava tanto.
E o que está acontecendo com o Deep Learning é que ele está conseguindo ainda melhorar. Então, você colocando mais dados, obviamente, vai precisar de mais computação, o seu sistema melhora a performance. Então, como a gente não está vendo esse limite aqui, então já extrapola-se, né, e acredita que a gente vai chegar a um sistema inteligente assim bem próximo do ser humano, vamos dizer. E aí a gente vê também o número de busca aí como Deep Learning é importante aqui até 2017. Se você for no Google Trends, você vai ver essa curva crescer cada vez mais. Essa é a razão que a gente vai fechar em aprendizagem profunda e não ver a aprendizagem máquina de uma forma genérica, né? Então, a técnica que a gente vai se focar e em imagem, principalmente fotografia computacional, é ainda muito utilizada essas redes convencionais e, obviamente, redes transformers também. Bom, a implicação, né, as aplicações inúmeras, né, aí a gente fala muito, ressalta muito em visão computacional, por causa do AlexNet, por causa desse concurso, né, dessa competição, mas a mesma coisa aconteceu em áudio, certo? Em áudio tem um fato curioso, né, porque as pessoas começaram a fazer uma transformação dos dados de áudio por uns dados de imagem. Aqui é um espectrograma e utilizar modelos que basicamente são modelos de visão computacional. Então, os pesquisadores até de visão, né, brincavam ali, né, com o pessoal de áudio, que eles não precisavam entender muito de áudio, transformava os dados de áudio, né, temporal, num dado em imagem e conseguiram resolver os problemas de reconhecimento, né, de voz, reconhecimento, tradução e aí. E processamento de linguagem natural, obviamente, com o advento dos transformers, com o ChatGPT. E hoje em dia a gente está num processo na qual a gente está usando, né, tudo isso junto, né, imagem, som e texto. Esses modelos que a gente chama de Foundation Models. Né? Então, a aprendizagem profunda, né, aí a gente vai ver cada vez mais o uso do Alexa, do Siri, e aí vai assistente por voz, então o comando vai ser por voz. Você vê que o celular é muito utilizado, né? Onde as aplicações mais utilizado o comando de voz. Claro que isso vai ter uma evolução, porque o assistente com o ChatGPT, certo? Você vê que você pode ter realmente interações mais sofisticadas, né? Mas o serviço tem que rodar dentro do celular, né? Senão fica muito custoso, né? E a gente vê esses modelos cada vez mais modernos, tudo rodando num sistema integrado ali, sem precisar jogar para a nuvem, né? Porque aí sai o custo, sai muito caro. Aplicação em segurança na indústria, né? Aí uma das grandes aplicações de visão é o carro autônomo, e a gente, tudo bem, a gente ouve essa promessa, mas a gente já vê vários sistemas com não só visão, mas radares, né? E lidar também. Então, existem vários tipos de sensores também. Então, não é apenas, né, imagem, texto, áudio. Existem radares, existem lidares e uma série de outros sensores também que vão estar sendo utilizados, né, como forma de capturar informação do ambiente. E com a IA generativa, a gente tem esses modelos do ChatGPT, como a gente vê. Acho que a gente deve ver cada vez mais isso rodando em celulares, né? E a IA generativa é capaz de fazer isso, né? Deepfake. Então, isso é uma preocupação, né, muito grande também. Assim, para filmes de Hollywood é uma maravilha, mas para causar também vários diversos problemas aí também de, né, mau uso da IA. A gente também fala de gêmeos digitais, né? Então, com o advento desses óculos de realidade virtual, isso também vai ser uma realidade, né? A gente construir tudo em realidade virtual, modelar e depois ir para o real, né? Então, dentro do virtual vai ser muito mais barato, a gente pode otimizar vários processos na realidade virtual e depois jogar para o mundo real, né? Isso aqui é chamado de gêmeos digitais, né? Porque você pode copiar, por exemplo, uma empresa inteira, né? Todo o processo aqui no mundo virtual. E aí você faz as suas otimizações, as suas avaliações aqui e depois vai para o mundo real. Então, eu acho que a Apple vai lançar, né, acho que no mês de fevereiro, eles estão para lançar esse novo óculos, né? Então, a promessa
que é um metaverso realmente. Aí as empresas vão chamar cada um de um nome diferente, né? A Meta já, o Facebook já mudou o nome da empresa todo para Meta, mas a gente vai ter toda essa transformação. Aqui eu gostaria de mostrar um pouquinho mais de aplicações em fotografia, certo? Então veja que esse aqui é um artigo, né? É Aprendendo a Ver no Escuro. Aí, obviamente, a informação para a gente, visualmente, para o ser humano, a gente está vendo valores muito baixos, mas a informação está lá, né? A gente pode criar uma rede neural, né? Então, isso aqui é uma rede bem conhecida, com uma arquitetura chamada UNet, que você alimenta essa imagem que foi tirada, né, com a baixa quantidade de luz. Então, os nossos sensores, né, nossos olhos, a gente não consegue capturar essa informação, mas a rede consegue recuperar essa informação. Então, esse artigo ficou muito famoso, de 2018, certo? E isso você vê, né, hoje em dia, os celulares, obviamente, estão rodando muito desses algoritmos. Quando a gente bate uma foto, né, no celular, na verdade, a gente não está batendo uma foto. Ele está tirando várias imagens, né? Então, aí ele tem, né, você bate, ele tira várias imagens, e aí, né, como a câmera de celular é muito pequena, então a quantidade de luz que entra é pouca, né? O que se faz? Usa-se várias câmeras e combina, né? Mas você pode tirar um stream aqui de vários dados, né? E com isso alimentar uma rede para ele formar uma imagem de melhor qualidade. Então, eu pego essas imagens todas e consigo formar uma imagem de melhor qualidade. Esse aqui é um resultado, aqui é do Ground Truth, e aqui é o resultado da rede, certo? Então, muito bom aqui, né? Então, muito melhor que qualquer resultado individualmente desse aqui, né? Veja que o carro está andando, né? Essa imagem aqui, se ele fosse selecionasse ela, não ficaria tão ruim. Mas veja que essa daqui, né, nenhuma delas é tão boa quanto essa que usa a combinação, né, pega a informação de todas essas imagens e forma essa imagem aqui. Então, isso são modelos que a gente vai ver ao longo desse curso aqui. Restauração e colorização, né, aqui está um exemplo de colorização. Então, eu tenho uma base com essa imagem e aí a colorização é feita até por pessoas, né? Então, você pode criar uma base com imagens coloridas e criar sua rede para aprender a fazer essa transformação em tons de cinza para levar uma imagem no RGB. Esse tipo de restauração é chamado de inpainting, né? Então, você tem aqui buracos de informação que está faltando, e você pode treinar a sua rede, né, com uma base muito grande e ele preencher essa informação de uma forma bem natural aqui, né? Aí você vê a ideia do quase generativo aqui, que ele está gerando, né, esses dados aqui, baseado, né, em modelos aí de inpainting. Então, eles estão usando redes convolucionais aqui também. Então, em aprendizagem de máquina, a gente pode definir, certo, várias áreas, várias formas de aprendizagem, né? Esses modelos que a gente está falando, basicamente, são modelos supervisionados. Então, dentro de aprendizagem de máquina, são 3 grandes modelos de aprendizagem, mas, obviamente, existe uma infinidade muito maior, né? Então, aqui a gente fala, né, é muito comum falar de aprendizagem supervisionado, aprendizagem não supervisionado e aprendizagem por reforço. A gente vai se focar um tanto em aprendizagem supervisionada, que está trazendo maior resultado, e em fotografia computacional, que nos tem, é o que a gente tem maior interesse, certo? E aí, dentro de aprendizagem supervisionada, a gente pode definir como um problema de classificação, um problema de regressão, certo? E aí a gente vê vários problemas associados, classificação de imagem, obviamente classificação, identificação de fraude, aí em outras áreas que não seja realmente com imagem, como você vai reter clientes, né, diagnóstico médico, uma área muito utilizada também. Em regressão, predição de tempo, predição de mercado, e aí vai, né? Não supervisionado, normalmente está associado a 2 tipos de, né, agrupamento. Então, você vai agrupar, então, sistema de recomendação, você vai tentar agrupar entidades aí que tem algo de igual, ou redução de dimensionalidade. Então, você vai tentar reduzir a dimensão, porque, como a gente falou, muitas vezes essas características geram alta dimensionalidade. E a aprendizagem por reforço
um modelo aprende com o ambiente. Então, muito utilizado para jogos, feito xadrez, Go, né? Você tem uma função que você sabe, né, qual é o valor do jogo ali, né? Qual o score do jogo. Então, ele vai, dependendo das ações que o ambiente, você cria uma ação que ele transforma o ambiente e com isso ele vai aprendendo a como melhor responder a isso. Então, como a gente falou, né, aprendizagem supervisionada está relacionado a problemas de regressão, classificação, aí tag, né, multiclasses, sistema de busca, sistema de recomendação, aprendizagem de sequência, né, então uma série temporal, por exemplo, ou uma série de palavras faladas, um texto. Aprendizagem não supervisionado, hoje em dia se fala muito de auto-supervisionado, né, self-supervised, então você pode colocar o sistema para ele mesmo fazer uma próxima velocidade, está relacionada muito a agrupamento ou clustering no inglês, e aprendizagem por reforço. Esses são os três grandes paradigmas, né? O self-supervised se fala muito mais hoje em dia, certo? Foi muito puxado aí pelo LeCun, certo? Então tem resultados bem interessantes aí, enquanto você não tem muitos dados rotulados, né? Se usa bastante. Então aqui o paradigma que a gente pode ver do supervisionado, né? Você tem entrada, você tem seu modelo e você vai precisar dos seus dados com sua rotulação aqui, certo? Então, problema de, né, regressão, de predição aqui, né? Então aqui tem um sistema temporal e você quer predizer, né, o que é que vai acontecer com essa série, mercado de ação, preço do gás, preço da eletricidade, então coisa desse tipo. Então, classificação, né, que tipo de roupa é, sapato e assim vai. Aqui está sistema de recomendação, se eu gosto desse livro, gosto daquele, qual o livro que eu devo recomendar. Aqui entidade sequência, aqui ele vai entender qual entidade é, né? Então, e aqui ele vai traduzir o áudio, né? Criar, fazer tradução. Então, isso também são sistemas que são... Os não supervisionados, obviamente, eles obtêm os dados e aí gera uma cristalização, né? O importante é entender que nesses modelos não supervisionados, né, é muito interessante ver esses modelos que depois, o que é que acontece com esses modelos aqui, quando você tem um ambiente, né? Então você pode ter seu modelo supervisionado ou não supervisionado, mas depois ele sofre transformações com os ambientes, né? Então você tem que fazer uma outra leitura, né? Então, análise de crédito, por exemplo, é algo que ele modifica ao longo do tempo, né? O ambiente pode modificar, e aí você precisa de uma outra atualização, certo? E esses modelos de aprendizagem por reforço também, né? Então, a gente fala de um agente que causa uma ação, e aí ele vê o que acontece no ambiente, e aí você pode dar, né, um reward, né, com essa observação. Então, como isso, né, com essa modificação do ambiente, essa observação, e que tipo de reward você vai dar para modificar seu agente novamente, para modificar a ação desse agente. Então, os três grandes modelos que a gente fala, supervisionado, não supervisionado, veja que ele faz, né, clusterização e aprendizagem por reforço, muito utilizado em robótica, em esse tipo de jogos também. A gente vai se concentrar mais nesse tipo de problemas aqui, certo? Supervisionado e usando modelos de redes convolucionais. É muito importante, né, esse fator de a gente precisar de hardware especializado. Então, hoje em dia já se fala cada vez mais dessas placas, né, especializadas. A gente está falando de placas da NVIDIA, aí você vê a performance dela, certo? Cada vez maior. Então, a NVIDIA tem sido a grande empresa, né? Obviamente existem outras, a AMD, tem todas as empresas de hardware tentando chegar lá, né? Mas a NVIDIA sai na frente e ele tem hardwares aí de melhor performance, certo? Também tem toda a estrutura do software para você fazer esse treinamento, né? Uma das placas mais novas da NVIDIA é o H100, na verdade já não é mais nova, tem um H200, certo? Então ela foi utilizada, essas placas aí, né?
Antes dela tem um A100, né? Nós temos um cluster no 5 com 5 placas A100 dessa, né? Para treinar o JetGPT foi estimado uma quantidade entre, né, 15 mil aí, placas A100, né? Então o custo aí também é muito alto, né? Essas placas aí tem de alto desempenho, muito importante para que esses modelos aí consigam ser treinados e com uma quantidade muito grande de dados, né? Então, para que isso aconteça, é necessário computação de alta performance, com certeza. E isso também vai, né, para sistemas embarcados. Então, a Qualcomm tem o Snapdragon, né, e a gente chama de System on a Chip. Então CPU. Então, se você pegar um celular, hoje em dia um celular muito sofisticado, IoT também, né? Então, tem cada vez mais esses sistemas, né? O Snapdragon é um deles, e vários, né, modelos aí, TPUs, e assim por diante. Então, tem uma corrida em hardware para melhor desempenho desses modelos também. Então, a evolução foram em 3 pontos, né? De modelos de inteligência artificial, modelos de deep learning, foram no hardware e muitos dados, né? A disponibilidade de muitos dados. A gente fala de hoje em dia, né, que os dados são os novos petróleos, né? E aí, por isso, né? Porque, obviamente, para treinar esses modelos, é necessário muitos desses dados. A comunidade de machine learning, né, eles são bem interessantes porque muita gente compartilha não só artigos, né, então você consegue vários sites, repositórios de dados, artigos e de códigos. Então, existe vários datasets, né, abertos à comunidade, então isso avançou, teve um efeito de aceleração aí na pesquisa e nos resultados, né? Muita gente deixa códigos abertos, né? Então compartilha os códigos. Muitas empresas estão fazendo isso e isso está acelerando bastante o avanço, né? Então existe um site chamado Paper with Codes, então os códigos estão disponíveis em GitHubs, então muito facilmente, né, você pode ler um artigo, entender, e aí você não precisa nem ter o trabalho de implementar ela. Os autores já disponibilizam, você roda, obviamente você estuda o artigo e você já pode tentar fazer suas contribuições. Então isso tem contribuído bastante para a aceleração. Então tem muitos repositórios, Kaggle, Paper with Code. A Kaggle é bem interessante, é um repositório não só de base, mas é uma competição. E muito dessa competição aqui, eles pagam premiação para os primeiros colocados, certo? Então a Kaggle atualmente é da Google, certo? Existem várias competições interessantes, então é um bom local você testar seus algoritmos, testar seu conhecimento aí em resolver problemas utilizando machine learning. Também uma outra coisa muito curiosa é que vocês têm muitos cursos online, como esse que a gente está ofertando, né? Então, várias empresas também estão ofertando vários cursos online, na internet, você encontra vários cursos de alta qualidade. Então, isso também é um advento aí que faz acelerar também o uso de IA, né? E a contribuição para o avanço, né, de mais pessoas estar participando e mais pessoas estar contribuindo com o avanço de toda a área. Okay? Existe, obviamente, limitação, e aí a gente, né, quem não tem acesso a um computador com alto desempenho vai, obviamente, estar um pouquinho atrás. Tem que ter disponibilidade de dados, né? Como a gente falou, esse paradigma é um paradigma diferente, porque ele vai criar um modelo, o modelo aprende, mas a gente não sabe exatamente, né? Teoricamente, ele não sabe exatamente o que o modelo está vendo, né? Então tem um problema de interpretabilidade. E aí, obviamente, existem várias pesquisas ao longo disso, né? De como a gente consegue interpretar, tentar descobrir, tentar identificar o que a rede está observando que está dando aquele resultado. Então, interpretabilidade também é uma grande área aqui.